Olá, tudo bem? Marcelo Crivella, mais uma vez, se vale de dinheiro público, de recursos da população para fazer política, para fazer uma política baixa, uma política suja, para atacar a democracia. Da mesma forma como faz Bolsonaro, Crivella, aqui no Rio de Janeiro, ele criou uma milícia contratada com recursos públicos para intimidar a população e jornalistas nas portas de hospitais municipais. Ele faz isso porque sabe que a saúde municipal está caindo aos pedaços. Ele sabe que não tem investido na qualidade do atendimento e muito menos na remuneração adequada aos seus profissionais. A situação da saúde é tão grave, mas tão grave, que muitos trabalhadores não estão recebendo, mesmo no meio da pandemia do coronavírus. E isso apenas piora, porque esses trabalhadores não são servidores públicos. Eles são muitas vezes contratados por empresas que terceirizam a mão de obra, as chamadas organizações sociais, as OS, criadas lá atrás ainda por Eduardo Paes, implementadas na saúde municipal e que têm gerado um grande custo, tanto financeiro quanto humano, nas contas públicas e nas nossas cidades. Crivella, ao criar esse grupo de apoiadores remunerados, ele se valeu de cargos comissionados e de contratos de trabalho temporários. Então, ele pega pessoas do seu círculo de amizade, do seu círculo de apoio, pessoas com quem tem relação pessoal ou eleitoral, e colocam nesses carguinhos. Para quê? Não é para pensar no interesse público, não é para atender a população. Pelo contrário, é para intimidar o povo, é para intimidar aquelas pessoas que utilizam do sistema público de saúde. Felizmente, mais esse esquema do Crivella veio à tona. Foi denunciado ontem pela Rede Globo. Mas é claro que a Rede Globo não poderia deixar passar, porque ela pensou o seguinte: vamos matar dois coelhos com uma cajadada só. Vamos atacar Crivella, que é ligado à Rede Record, que é a nossa concorrente, é ligado a Bolsonaro, com quem temos alguns desafetos, e também vamos aproveitar e atacar os serviços públicos, atacar os servidores públicos. Toda hora, a Rede Globo, de forma canalha, diz: os servidores, grupos de servidores, guardiões de Crivella. Ora, nenhuma daquelas pessoas ali fez concurso. Nenhum deles é servidor público de verdade. Eles estão ali temporariamente, eles estão ocupando cargos públicos. E isso mostra apenas o grande problema que a gente tem na máquina pública aqui no Rio de Janeiro, o grande problema da prefeitura. São criados vários cargos nos quais é livre a nomeação. O que quer dizer isso? O prefeito, o político, o ministro, o deputado, eles podem negociar essas vagas e botar aquelas pessoas que são suas apadrinhadas políticas, ou então, como faz a família Bolsonaro, colocar aqueles que vão dar uma metade para o seu Queiroz, dar uma rachadinha, para usar esse dinheiro para si ou para os seus interesses privados. Algumas pessoas estão apontando que existia esquema de rachadinha também na prefeitura, nos esquemas do Guardiões de Crivella. Guardiões esses que ganhavam mais do que enfermeiros que trabalham nos hospitais atendendo os pacientes de coronavírus. Ganhavam mais do que os assistentes de enfermagens. Salários que beiravam a R$5.000, enquanto um trabalhador da saúde está ganhando 2, 3 mil. Essa política do Crivella é a clara demonstração de que os governos da direita, os governos liberais, não têm preocupação com a saúde pública. Eles têm preocupação, sim, com seus interesses pessoais, com a promoção de seus grupos pessoais, seus grupos de amizade e com seus próprios interesses. Eu ia falar uma outra palavra, mas vamos falar interesses econômicos. Quando a gente vê o que o Witzel fez com a saúde pública, ele e seu grupo de aliados, é muito semelhante ao que Marcelo Crivella está fazendo. Lembra da Márcia, que tem M de Marcelo? Agora tem o Marcos, que também tem M de Marcelo. E de M em M, a saúde pública vai indo para aquele outro M. Mas, como se não bastasse o sofrimento dos servidores públicos submetidos ao governo criminoso de Marcelo Crivella, nós também temos a Rede Globo,
usando meias-verdades. Repito, aqueles guardiões do Crivella, essa milícia que ele criou para proteger os seus interesses políticos na porta dos hospitais, intimidando a população, intimidando servidores públicos de verdade, intimidando a imprensa, eles não são servidores. Eles são cargos comissionados, são terceirizados, são contratados, são o que quer que sejam, mas o papel deles não é servir ao público. O papel deles não é atender a população. O papel deles é lamber as botas do Crivella. É servir de correia de transmissão para os interesses do grupo político que se apossou dessa cidade e quer se manter no poder, mesmo que sejam às custas de milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Por fim, meus amigos, a gente tem que ter clareza que Crivella, que o Whitson, que Bolsonaro e que a Rede Globo são tudo farinha do mesmo saco. Estão contra o povo, estão contra os servidores públicos, estão contra a prestação de serviços públicos e a favor sempre, sempre de seus interesses familiares, pessoais e econômicos. Vamos à luta, até a vitória sempre, venceremos. Fora Crivella, fora Pezão e fora Bolsonaro.